A história de Moisés e a luta espiritual no Egito. A missão de Moisés no Egito e as pragas de Deus. Moisés e Arão foram chamados por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Uma missão monumental que testaria não apenas a fé de Moisés, mas também a resistência e a tenacidade do povo egípcio. O faraó, rei do Egito, recusou-se a libertar os israelitas, e a resposta divina foi uma série de pragas, cada uma mais devastadora que a anterior, que atingiram o Egito com a intenção de forçar o faraó a liberar os filhos de Israel. A primeira das pragas foi a transformação da água do Nilo em sangue. Moisés, obedecendo a Deus, levantou seu cajado e atingiu a água do Nilo, que imediatamente se transformou em sangue, matando os peixes e tornando a água imprópria para consumo. O cheiro insuportável de sangue espalhou-se por todo o Egito, mas os feiticeiros egípcios, conhecidos por sua habilidade em realizar maravilhas com poderes ocultos, conseguiram imitar essa praga por meio de seus encantamentos. Isso, no entanto, não fez o faraó mudar de ideia, e seu coração se endureceu ainda mais. A reação dos magos egípcios ao tentar replicar as pragas demonstra a profundidade da oposição espiritual que existia no Egito. Em vez de aliviar o sofrimento do povo, os magos usaram suas artes para intensificar as aflições, como aconteceu com a praga dos sapos. Ao invés de ajudar, eles criaram mais problemas. Essa duplicação dos sinais e maravilhas divinas, em última instância, não serviu para nada além de endurecer ainda mais o coração do faraó, que se recusava a reconhecer o poder de Deus. 2. A autoridade divina e o confronto com as artes das trevas. A guerra espiritual entre Deus e as forças das trevas foi intensificada durante as pragas. A atuação dos magos egípcios era uma tentativa de Satanás de desacreditar a ação divina, apresentando um poder sobrenatural equivalente ao de Deus. Contudo, o poder de Deus se mostrou inconfundível e infinitamente superior ao poder das trevas. Nos momentos em que os magos falharam, como na praga dos piolhos, ficou claro que a autoridade de Satanás tem limites. Apesar de suas tentativas de replicar as pragas de Deus, os magos não puderam fazer mais do que aumentar o sofrimento do povo egípcio. O momento em que os magos admitem que é o dedo de Deus, demonstrou a falência do poder das trevas diante da autoridade divina. Essa luta entre os poderes de Deus e os feiticeiros egípcios ilustra um conceito fundamental. Os milagres podem ser realizados tanto por poder divino quanto por forças demoníacas, mas o discernimento e a sabedoria que vem de Deus são essenciais para distinguir entre o que é realmente santo e o que é uma imitação demoníaca. 3. A morte de Moisés e o destino do servidor de Deus. Depois de cumprir sua missão de libertar o povo de Israel da escravidão, Moisés chegou ao fim de sua jornada terrestre. Ele subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou toda a terra prometida, mas Moisés não poderia entrar nela. Ele morreu sem nunca ter pisado na terra que havia sido prometida ao povo de Israel. Deus, em sua sabedoria, não permitiu que Moisés, o grande líder, cruzasse o Jordão. Mas, em vez de deixar o povo lamentar sua morte, Deus revelou a Moisés uma visão do futuro, um sinal de sua eterna fidelidade. Moisés foi enterrado por Deus em um lugar desconhecido, um ato divino que impediu que seu túmulo se tornasse um lugar de culto. O Senhor não queria que os israelitas transformassem o local da sepultura de Moisés em um santuário, o que poderia desviar a adoração para o homem e não para Deus. Essa decisão sublinha a importância de não idolatrar homens, mas sim a Deus, que é a única fonte de salvação. 4. A luta espiritual pelo corpo de Moisés. No Novo Testamento, o livro de Judas faz uma referência intrigante a uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Este episódio, que não é detalhado em outras partes da Bíblia, revela a importância do corpo de Moisés e o desejo de Satanás de corromper ou manipular até mesmo o legado do grande líder de Israel. A disputa simbólica sobre o corpo de Moisés destaca a constante luta entre o bem e o mal,
e a autoridade final de Deus, que sempre prevalece. 5. A transfiguração de Jesus. Moisés e Elias testemunham a glória de Cristo. O episódio da transfiguração de Jesus é um dos momentos mais significativos do Novo Testamento, quando Jesus, em sua glorificação, se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Durante esse evento, Moisés e Elias, duas figuras-chave do Antigo Testamento, apareceram ao lado de Jesus. Moisés, o grande legislador, e Elias, o profeta por excelência, simbolizam a lei e os profetas, e sua presença ao lado de Jesus serve para mostrar que ele é o cumprimento perfeito de ambos. A transfiguração é uma confirmação da divindade de Jesus, um sinal claro de que ele é o Messias prometido, aquele que supera tanto Moisés quanto Elias. Este momento foi um marco para os discípulos, que viram a glória de Cristo e começaram a entender melhor sua missão redentora. 6. O desejo de Moisés de conhecer Deus pessoalmente. Apesar de ser um homem escolhido por Deus para realizar milagres e maravilhas, Moisés desejava algo ainda mais profundo. Ele queria conhecer a Deus pessoalmente, em sua essência divina. Esse desejo de intimidade com Deus é exemplificado na petição de Moisés para ver a glória de Deus, uma solicitação que foi atendida de forma única. Deus revelou uma parte de sua glória a Moisés, mostrando-lhe apenas suas costas, pois a visão completa da glória de Deus é impossível para um ser humano mortal. Esse desejo de Moisés de conhecer mais profundamente a Deus reflete a busca de todos os verdadeiros crentes por uma conexão mais profunda com o Criador. Moisés, com todos os milagres que testemunhou, ainda desejava uma revelação mais pessoal e íntima de Deus, algo que vai além das maravilhas e sinais. Conclusão: Moisés e o papel de Jesus na redenção. A vida e morte de Moisés, sua missão de libertação e sua relação com Deus, são um reflexo poderoso da jornada espiritual que todos os crentes enfrentam. Moisés foi um líder fiel e dedicado, que cumpriu seu papel na história da salvação de Israel. No entanto, sua vida também aponta para Jesus, o líder perfeito e o verdadeiro libertador, que veio para redimir não apenas Israel, mas toda a humanidade. A transfiguração de Jesus e os eventos que cercam a morte de Moisés revelam a continuidade do plano divino para a redenção, um plano que culmina em Jesus Cristo. Moisés foi um servo fiel, mas Jesus é o servo sofredor que trouxe salvação eterna. Nosso chamado, assim como o de Moisés, é buscar uma relação mais profunda com Deus, conhecer sua vontade e viver de acordo com ela, sabendo que a vitória final pertence a Deus.